Bom, pessoal, bom dia. A gente está iniciando nossa aula da disciplina de Matemática 2 para o curso de Bacharelado em Zootecnia do IFP Campus Paulistano. É o seguinte, gente, a gente tinha começado a trabalhar o primeiro capítulo, que fala de números reais. Foi passado agora uma atividade, inclusive já está no Classroom, disponível para vocês. Então, vocês devem ter sido notificados, já que agora de manhã foi incluído essa nova atividade, e ela trata do final do capítulo 1. São as 6 questões da página, são essas aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. Nossa aula de hoje vai ser sobre funções, mas eu vou voltar um pouquinho para mostrar a atividade para vocês. São essas questões aqui, ó, as 6. São esses 6 exercícios aqui, que são o final do capítulo 1. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão revisar o capítulo 1, vão resolver essas 6 questões e vão mandar via Classroom de volta para que eu consiga corrigir e dar pontuação para vocês. Não precisa nem estar certo, né, professor? Só você tentar. Não, é bom estar certo. É importante estar certo. Viu? E aí, qualquer dúvida, vão perguntando durante a semana. Vocês têm, se eu não me engano, até dia 8, foi o prazo que eu coloquei. Estou olhando aqui. Dia 1º de fevereiro. Segunda-feira. Então, mandei hoje para vocês. Vocês têm até segunda-feira para enviar de volta a atividade, que são essas questões relativas ao capítulo 1. A gente vai iniciar hoje o capítulo 2, que é o capítulo que trata de funções. Nesse capítulo 2, a gente precisa começar com a definição de função. Então, pessoal, o tamanho tá bom ou tá pequeno? Melhorou? Agora tá bom, melhorou. Ótimo. Uma função real de variável real, ela é uma regra f, que a cada número real x de um subconjunto A dos números reais, associa um número real y, de maneira única e sem exceção. Pode parecer enrolado essa definição de função, mas a gente já trabalha com função há bastante tempo. Então, não é fácil, inclusive, não é fácil para alguns professores também você chegar e definir o que é uma função e chegar e dizer, olha, eu vou trabalhar usando a definição. Não é tão direto assim, não. Então, a gente trabalha basicamente aplicando essa definição e não usando diretamente a definição. Tá? Essa definição está dizendo o quê? Dado um subconjunto dos números reais, ou seja, um grupo de números reais, que pode ser finito ou infinito, mas um subconjunto, onde para cada elemento desse conjunto, que é um número real, a minha função, que é uma regra, ela pega esse número e leva em outro número real. O jeito que ela leva, aí eu preciso definir, que são os tipos de funções. Mas na definição em si, ele pega um número real e leva em outro número real. Ele pega um x e leva no y. A maneira como ele faz esse transporte, pegando o x e levando no y, é como a gente vai ver daqui a pouco nos tipos de função. E lê-se função f, que está definido do conjunto A, aqui, como eu acabei de dizer. E esse conjunto L é chamado de domínio, ou seja, o conjunto dos elementos que são levados em outros, levados no Y, esses que são os que compõem o domínio. Então, esse conjunto A, que é o conjunto dos elementos da partida, é o A. O conjunto dos elementos da chegada é chamado de imagem. Então, a variável independente é o x,
que é o cara que começa essa viagem, entre aspas. Ele é a variável independente. O y é a variável dependente, porque o y é o cara que depende de quem é o x. Ou seja, o x elevado em quem? No y. Então, para ele aparecer, depende do x aqui. E ele é o valor da variável, da função x, ou da função f no ponto x. A ideia de função, pessoal, a ideia fundamental é conhecido o valor da variável independente, e aí fica bem determinado, que aí você pega esse x e aplica na função, encontra o resultado é o y, e o conjunto desses resultados dos valores x aplicados na função compõe a minha imagem. Por exemplo, a área de um quadrado depende do comprimento do seu lado. Então, a fórmulazinha para encontrar a área do quadrado é base vezes a altura. Só que lá no quadrado, a base e a altura têm a mesma medida, têm o mesmo comprimento. Então, eu posso definir a função área da seguinte forma, onde y é a área do quadrado, x ao quadrado é a fórmula que faz isso, onde x é a medida do lado do quadrado. E aí está bem definido. Então, para cada quadrado, para cada valor da medida de lado, eu tenho um valor de área diferente. Se eu mudar o tamanho do lado, eu mudo o tamanho da área. Então, ó, se a cada valor, um próximo exemplo, se a cada valor x que eu associar ao seu módulo, eu tenho a função modular. Função módulo de x, que para cada x que eu tomar, ele leva num y, que é o módulo de x. Existem vários tipos de funções, vários, ó, mas na função módulo, a imagem dessa função módulo é um conjunto dos números reais não negativos, porque a gente sabe que o módulo de todo número real ele é positivo, ou no mínimo zero, desde que seja o zero aplicado nessa função. Um terceiro exemplo, se a gente associar para cada número real diferente de zero o seu inverso multiplicativo, ou seja, para cada x eu vou pegar 1 sobre x. E eu tenho que definir esse x diferente de zero, porque o zero é denominador. E o denominador não pode ser zero. Fazendo isso, tirando esse zero do domínio, a função está bem definida. Porque essa fração está sempre com possibilidade boa de ser feita, de ser realizada. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais sem o zero. O zero é o único número que eu não posso aplicar nessa fração. E a imagem é o conjunto de todos os resultados, ou seja, de todos os valores de fração, para números x aplicados nela. E a imagem também é o conjunto dos reais sem o zero. Porque não dá para... Essa fração aqui, ela não é zero nunca. Mas ela pode assumir qualquer outro valor. Por isso que a imagem também é os reais sem o zero. Tem essa aqui também, que é uma função real que vai definir dos números reais nos inteiros, definida da seguinte forma, com um colchetezinho ao lado de cada x, ela significa a função maior inteiro. Ela é a função maior inteiro menor ou igual a x. Nesse caso, o domínio são os reais e a imagem são os inteiros. Por exemplo, se o x for 2,5, quando eu aplicar nessa função, o resultado vai dar quanto? 2. Por quê? Porque é o maior inteiro menor ou igual que o x. Então, ele pega sempre a parte inteira do número que você aplicou aqui, ó. Essa é o que essa função faz. E por aí vai, ó. Tem esse exemplo de função definida com mais de uma sentença. Essa função que define para cada número real, ele leva no zero se for racional, leva no 1 se for irracional. E por aí vai. Tem vários exemplos aqui que depois vocês vão olhar com calma. Esse material já está disponível para vocês na plataforma.
lá no Classroom, já está disponível, inclusive tem mais de um mês. Espero que vocês estejam estudando, viu? O gráfico de uma função. A gente acabou de ver que existe uma correspondência biunívoca. O que é uma correspondência biunívoca? Para cada x que eu pegar, aplicando a função, eu encontro um y. E para cada y resultado que eu pegar, sempre existe um x que eu aplico na função que dá ele como resultado. Então, faz sentido eu falar na correspondência biunívoca. Entre esses números reais e os pontos da reta. Então, eu consigo associar para cada número real um ponto na reta real. Eu consigo espalhar isso de maneira geométrica. Se eu tomar uma reta no plano, passando pela origem, e uma outra que seja perpendicular a ela, a gente tem o plano cartesiano. Onde na reta horizontal, essa reta é chamada de eixo X, ou eixo das abscíssias. Professor, Oi. Oi. a Marielle está pedindo para o senhor aceitar ela na aula. Não apareceu aqui não, a notificação. Diga para ela tentar de novo. Entrou, Maria Alice, já aceitei. E o eixo vertical, ele é chamado de eixo Y, ou eixo das ordenadas. A gente já viu isso várias vezes, inclusive em Matemática 1. Então, eu não vou parar muito aqui, não. A gente vai um pouquinho para frente nisso. Então, ó, aqui é a representação do plano cartesiano, com o eixo X e o eixo Y e a origem. Cada ponto nesse plano cartesiano ele tem uma coordenada X e uma coordenada Y. E a nossa função, o gráfico da função, ela é um conjunto de pontos, onde para cada ponto você aplicou anteriormente na função, pegou o A, que é o X, aplicou na função, encontrou o B, que é o resultado, que representa o Y. Cada ponto desse representa um ponto no gráfico. E a definição do meu gráfico, ele diz o seguinte: seja f uma função real, eu defino como o gráfico da minha função f como o conjunto dos pares ordenados x, f de x, ou seja, o conjunto desses pontos aqui, do plano R2, do plano cartesiano, correspondente a todos os números x do domínio da função. Ou seja, geralmente, esse conjunto é um conjunto infinito, que é o do domínio. Você vai aplicar ele, os resultados estão aqui, compõem os pares ordenados. E o conjunto desses pares ordenados gera o gráfico da minha função, forma o gráfico dela. O gráfico é uma imagem geométrica da função, que pode fornecer várias propriedades dela, tornando-se um elemento de grande utilidade. Na verdade, não é grande utilidade, de fundamental utilidade para o estudo da minha função. Facilita muito. Se eu pego uma função para estudar, eu já conheço o gráfico dela, então eu sei qual é o comportamento dela. Se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é par, se ela é ímpar. Isso são características de função. São particularidades que cada função pode ter ou não. Então, conhecendo o gráfico, eu já tenho sim como chegar e dizer, olha, minha função é assim. Olha, minha função é desse jeito. Facilita muito o estudo da função. Por exemplo, seja f de x igual a menos x mais 2, para todo x no intervalo de menos 1 a 3. Esse aqui é o domínio da função. Então, eu só posso pegar os valores de x desde o menos 1 até o 3. Fora disso, eu não posso pegar. Por quê? Porque está fora do domínio. Então, ó, é gerada uma tabelazinha com alguns valores no intervalo de menos 1 a 3. Lógico, não estão todos os valores de x aqui. Porque a gente tem uma infinidade de números aqui, ó, entre menos 1 e 3.
inclusive eles, menos 1 e 3, que são usados aqui. Então, para cada x que eu pegar, aplico na função, aqui no lugarzinho do x, encontro o resultado e aplico aqui. Ó. Então, a gente consegue determinar uma tabela com os pares ordenados x, f de x, que é como se fosse x e os y aqui. O que gera o gráfico da minha função. Então, olha, se a minha função for uma função afim, chamada de afim, quando o expoente do x é 1, aqui porque está subentendido, o gráfico é uma reta. Tem um outro exemplo. E aqui eu estou definindo a função com uma restrição. Restrição ao intervalo. Aqui tem um exemplo de uma função quadrática, onde está definido aqui o gráfico da função. Ele pegou 3 pontos, o ponto menos 2, aplicou menos 2 na função aqui, ó. O resultado é 4. Aplicou 2 na função. O resultado também é 4, porque está pegando a função restrita, não está pegando a função toda. Está pegando a função restrita só o intervalo de menos 2 até 2. Então, o gráfico começa no menos 2, vai toda a sua relação e para no 2, e ele mostra o que acontece com o comportamento da função, dentro desse intervalo, de menos 2 a 2. Como eu já disse, o gráfico é muito útil para o estudo das propriedades, porque ele sintetiza numa figura o comportamento da minha função. E aqui vocês ganham algumas questões. Na primeira questão, ó, o que você tem que fazer? Verifique quais das relações nos dão y como função de x. Determine seu domínio e determine sua imagem. Então, você vai ver quais delas você tem o y que depende do x, e depois você vai determinar quem é o domínio e quem é a imagem. Na segunda questão, a questão pede para que você esboce o gráfico das seguintes funções. Certo? Vão estudar direitinho, vão ler e vão responder. Eu pensei que você ia fazer agora. Oi? Eu pensei que o professor ia fazer agora. Não, agora eu estou dando só atividade para vocês. Eu estou só explicando o conteúdo. Vocês vão tentar primeiro, vão estudar, depois a gente faz uma aula de exercícios. A gente vai ver alguns tipos de funções, que são ditas funções elementares. Uma função elementar, ela é aquela que pode ser representada por uma única fórmula, do tipo y igual a f de x. Só recapitulando aqui, Marcos, eu vou fazer uma lista de exercícios pegando algumas questões dessas. Mas é muito importante que vocês respondam todas. Tá? Professor, vai valer ponto? Não. Mas para que você consiga praticar e entender, incorporar o assunto, você tem que fazer conta, você tem que praticar. Então é importante que vocês respondam todas. Na lista avaliativa só vão algumas. Então é obrigação de vocês estudar. Então cuidem em fazer todas. Professor, Oi. assim, eu consigo aprender e entender melhor se eu ver fazendo. Então, o senhor não poderia responder só umazinha, não? Só para a gente fixar melhor o que o senhor explicou agora. Não, no material já tem questão resolvida. É porque essa aula aqui, eu não posso ficar parando para resolver questão, não. A gente marca uma aula de resolução de questões. Esse aqui eu tenho, porque senão não dá tempo eu explanar o conteúdo. Entendeu? É porque a maioria dos exemplos aqui já estão resolvidos.
Mas tente direitinho, tente qualquer dúvida, você me avisa que a gente faz. Tá bom. A primeira função que a gente vai ver das funções algébricas inclui as funções polinomiais. Uma função polinomial é uma função onde aparece um somatório de produtos de números reais com variáveis de expoente natural. E isso são chamados são os nossos coeficientes, e a soma compõe a função polinomial. Uma função polinomial é definida para todo número real, ou seja, o domínio aqui é o domínio de P, que é o meu polinômio. É o conjunto dos números reais. Eu posso aplicar qualquer valor de x nele, que eu vou conseguir um resultado sempre. Por outro lado, a imagem do meu polinômio vai ser um real qualquer, se ele é ímpar, e vai ser um real não negativo se ele é par. Não tá, isso aqui está errado, viu? Acreditem. Isso aqui está erradíssimo. Porque essa definição aqui, para dizer se é positivo ou se não é, depende da função. Eu não posso generalizar, não. Porque esse n que ele está tomando ó, é o expoente. Então, se eu pegar um n par, existe a possibilidade dele ser negativo. Então, não olhem para essa definição aqui nessa, que foi erro de digitação. Um polinômio de grau 1 é nossa conhecida função afim, também chamada de função linear. E o seu gráfico é uma reta. Então, essa função afim a gente está só recapitulando, porque a gente já viu ela na disciplina anterior de Matemática 1. O gráfico dela é uma reta, e o coeficiente angular dessa reta é o valor A, que intercepta o eixo Y no ponto B. Ou seja, aqui, ó. O que eu chamo, o gráfico é uma reta, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que a reta faz com o eixo X. Quando ela é crescente, o ângulo é agudo. Quando ela é decrescente, o ângulo é obtuso. Olha que o ângulo está sempre à direita do gráfico. Ó, aqui, se ela for decrescente, está aqui o ângulo alfa. Aqui é um ângulo obtuso. Pode existir a possibilidade da minha função ser constante e não forma ângulo com o eixo X, ou seja, ela é paralela, o ângulo é zero. E aqui tem tudo descritozinho que eu acabei de dizer. A função polinomial, um polinômio de grau 2, ela é a nossa conhecida função quadrática, que o gráfico é uma parábola, que pode ter concavidade, onde o A é esse cara que vem acompanhando o X, e ele é diferente de zero. Os pontos onde essa curva corta o eixo X, eles são chamados de raízes da minha equação, são esses caras aqui, x1 e x2, que é onde toca o eixo X. E a gente já viu que dependendo da solução dessa equação, que é chamada de fórmula de Bhaskara, a gente consegue saber se existe raiz, se tem uma ou se tem duas. Na verdade, não é nem se tem uma ou se tem duas. Ou não tem nenhuma, ou tem duas. Essas duas podem ser iguais, ou essas duas podem ser diferentes. Aqui um polinômio de terceiro grau, certo? Que ela tem no máximo 3 raízes reais distintas, diferentes. E um método para determinar elas pode ser utilizando o método de Cardano ou o método de Tartaglia,
que aí você pode olhar lá na referência, tem 3 livros, você consegue eles em PDF. Olha os livros lá, tem um método para resolução de polinômio de terceiro grau. Você pode usar as relações de Girard, que utilizam a relação de coeficientes com as raízes do meu polinômio, e por aí vai. Agora vocês vão ter que pesquisar aqui. Inclusive, se o professor estiver disposto a passar uma atividadezinha para vocês utilizarem as relações para resolver. Vocês vão ter que estudar esse método e resolver. Beleza? E aqui estão os possíveis gráficos de uma função de grau 3, de uma função polinomial do terceiro grau. Pode ter 3 raízes distintas, que são 3 raízes diferentes. O gráfico pode tocar no eixo x 3 vezes. Pode tocar só uma vez. E aí você ganha que ele tem uma raiz real e as outras 2 são complexas. Mas como a gente está trabalhando com função real, então para a gente essas 2 raízes complexas não interessam, só vai interessar a raiz real. Ou ele tem 3 raízes reais iguais. A gente vai trabalhar também com as funções racionais, que são as funções f do tipo p de x por q de x, ou seja, a função que está no numerador é uma função polinomial e a função que está no denominador é outra polinomial, e isso é chamado de função racional, que é o quociente entre 2 funções polinomiais. O domínio de uma função racional é o conjunto de todas as retas, ou de todos os números reais, tirando as raízes do polinômio do denominador. Por quê? Porque eu quero que esse indivíduo seja bem definido. Se é para ser bem definido, como isso aqui é uma fração, o meu denominador não pode ser 0. Então, o que é que zera esse denominador? No caso, são as raízes desse polinômio. Então, eu tiro todas elas. E aí, eu formo o domínio da função. Aqui, ó, que é o conjunto dos números reais, com exceção de todos os números reais x que tornam a função q de x zero, que são as raízes. Aí, por exemplo, a função f de x igual a a sobre x. Isso aqui é uma função racional. Olha o gráfico dela. Se o a for positivo, na verdade, isso aqui, geometricamente, isso aqui é chamado de hipérbole. Porque ela faz um gráfico de simetria, ó, nos quadrantes ímpares. Ó. Se eu traçasse uma reta bem aqui, ó, é como se essa reta fosse um espelho. O que acontece nesse gráfico aqui, ele reflete e acontece aqui embaixo também, desde que o A seja positivo. Se o A for negativo, ele já vai para os quadrantes pares, ó, o segundo e para o quarto. É como se eu passasse a reta aqui, ó. A reta virasse um espelho e refletisse o que acontece aqui, acontecendo aqui também. As funções irracionais. Dizemos que uma função real é irracional quando a variável independente x aparece da seguinte forma, como um expoente, com um expoente racional. Ou seja, está aqui minha variável x. O fato dela ter uma raiz quadrada, eu posso converter ela para um formato como x elevado a 1/2. Então, o expoente da minha variável é um expoente racional. Alguma pergunta? Por enquanto, não, né? Pronto. Aí a gente vai para alguns exemplos daqui a pouco. Pessoal, essa nossa primeira parte da aula vai encerrar agora, para que o vídeo não fique muito grande, tá bom? Eu vou dar uma pausa de 5 minutos e a gente inicia de novo a aula, para dar tempo para vocês irem tomar uma água.